Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa playlist de cargos do Clube de Desbravadores. E o vídeo de hoje é sobre os instrutores de classes e especialidades. Se você gosta de passar classe e especialidade, se você foi chamado por Deus para fazer parte dessa galera que vai ensinar as classes e as especialidades no Clube de Desbravadores, vem comigo! Então, primeira coisa, o instrutor, ele é um membro da diretoria do clube que atua diretamente com os conselheiros e diretores associados, porque lembrando, é a função, dos diretores associados, do secretário também, que se não tiver muitos diretores, analisar como que tá o bom andamento das classes no clube e dos conselheiros, que também é a função olhar como que tá as classes dos seus desbravadores. Em geral, o trabalho do instrutor de classe é ser responsável por uma classe específica. Então vamos lá, pontos importantes. Ah, mas no meu clube não tem um instrutor para classe específica. O conselheiro, ele vai passar, os requisitos da classe para todos os desbravadores dele. Aí a unidade é mista e o conselheiro fica com 3 classes. Essa classe vai ser lúdica? Provavelmente não. Então, assim, é recomendado, eu sei que não é todos os clubes que fazem assim, mas é recomendado que cada clube tenha um instrutor para cada classe e que tenha um cantinho, um momento de classes que as crianças elas se separam por idade, porque lembrando, 10 anos classe de amigo, 11 companheiro, 12 pesquisador, 13 pioneiro, 14 excursionista, 15 guia. Então é recomendado, que o clube tenha pelo menos esses 6 instrutores. Caso o seu clube seja grande e tenha mais possibilidades, você também pode ter uma classe para a galera que está fazendo agrupadas, que são os desbravadores que não conseguiram concluir suas classes, até o momento em que virou diretoria ou que entraram depois. E você também pode ter, um clube utópico, aquele clube dos sonhos. Você pode ter, então, a classe de líder para auxiliar, seus desbravadores na classe de líder. Mas, pelo menos, as 6 classes é importante que seu clube tenha, instrutores para cada classe. Se o seu clube for grande, pode ter até mais de um instrutor. Geralmente, as classes de guia, de excursionista, são poucos os desbravadores que chegam nessa classe. Então, você pode ter um ali. Mas geralmente classe de amigo, de companheiro, de pesquisador são as classes com a maior quantidade de desbravadores no clube. Então geralmente é necessário ali uns 2, às vezes até 3 instrutores para essa classe. Mas qual é a responsabilidade então do instrutor? Primeira coisa, você foi chamado para esse cargo, você vai ser instrutor de classe no seu clube. Você conhece a classe que você vai passar? Melhor ainda, você tem essa classe? Porque, gente, é muito, mas muito importante que nós possamos dar o exemplo aos nossos desbravadores. Então, se eu vou passar uma classe, eu tenho essa classe, é necessário que eu tenha para o desbravador ver, eu estou fazendo essa classe, eu vou ganhar a mesma classe que o meu instrutor tem. Então você tem a classe? Se você não tem, no seu clube não tem ninguém que tenha a classe. E aí, não vai fazer? Não. Se você não tem ninguém no seu clube que tenha a classe, você vai fazer só agrupadas e vai ser investido o mais rápido possível. Lembrando que tem um período, não dá para fazer a classe em 5 meses e investir, tá, gente? Então, é necessário que você se prepare. Nós não podemos cobrar dos nossos desbravadores aquilo que nem nós temos. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se você não tem classe, se prepare, se dedique, faça a sua classe para você dar o exemplo para o seu desbravador. E se você já tem, beleza, vamos lá. Vai fazer a classe com o seu desbravador. Então, vamos supor que você pegou a classe de amigo. Por mais que você já tenha feito a classe, às vezes você pode ter feito há muito tempo atrás, às vezes já faz tempo que você está passando outra instrução no clube, ou estava em outro cargo. Então é necessário que você pegue a classe. Então vamos supor, esse ano eu vou ser instrutora da classe de amigo no meu clube. Você vai pegar a classe e você vai olhar, requisito por requisito.
Você vai ver quais são os requisitos, quais são as especialidades que são pedidas nessa classe, para você poder montar, sabe o quê? O planejamento, o currículo da classe que você vai passar no clube. O que tem que ter nesse planejamento? Ele tem que ter as datas da reunião regular e os requisitos e o tempo, no mínimo, os materiais que você vai usar. Lá você vai olhar então e ver, por exemplo, uma dica que eu dou, atividades que são fora, né, ao ar livre, por exemplo, sinais de pista. Você pode conversar com seu diretor para fazer essa atividade no acampamento do clube. Especialidade de acampamento 1. Você pode conversar para fazer a especialidade no acampamento do clube. Ah, mas a pasta de amigo, ela pede uma especialidade em artes e habilidades manuais. A classe de companheiro e de pesquisador também pede. Você pode, junto com os outros instrutores dessas duas classes, combinar para fazer uma especialidade junto, ou conversar com o diretor para fazer com o clube todo, já que 3 classes pedem. Então, assim, você precisa observar os requisitos. Analise os requisitos para tentar cumprir ele de forma mais rápida e dinâmica e prática possível. Outro ponto importante. Gente, as crianças, elas estão acostumadas a ficar, 5 horas lá na sala de aula escrevendo todos os dias. Imagina que chato elas olharem para a pasta, o livrinho aqui cheio de folha, e elas ficarem lá no seu clube no domingo 2 horas, 3 horas escrevendo relatório. Vai ser legal? Não. Elas vão gostar? Provavelmente não. Então é necessário que o momento da classe seja dinâmico. Eu sei que é claro que se a criança estiver atrasada com o requisito, se o clube fez muitas atividades práticas e aí deu uma atrasadinha nos relatórios, vai ter um momento, não tem como fugir, que a criança vai ter que sentar um pouquinho mais e escrever um pouquinho mais. Mas, no geral, o momento de classe, ele precisa ser lúdico e dinâmico. Então, você precisa olhar os requisitos e ver como passar os requisitos de forma prática. Então, assim, tudo isso tem que estar no seu planejamento. Então, o planejamento de classes, ele é muito importante, porque ele é o momento em que você, instrutor, vai sentar, vai olhar a pasta, vai olhar os requisitos, vai analisar suas possibilidades para poder montar. Se você não sabe montar um cronograma, um planejamento de classes, nós temos, olha só, o nosso kit de secretaria, que lá tem, o currículo das classes e o planejamento de cada classe. Lembrando que ali é um planejamento modelo. Vocês podem adaptar e devem adaptar conforme a realidade do clube de vocês, porque cada clube tem uma realidade diferente. Outro ponto importante, você montou, o cronograma, o planejamento da sua classe, tá tudo lindo e perfeito. E agora? Agora você precisa preparar a sua aula. Então, primeira coisa, você já olhou quanto tempo você tem para classe no seu clube, Então, vamos supor que você tem 40 minutos. Você precisa, então, preparar o material e a aula para que dê tempo da criança escrever o relatório e fazer a atividade e aprender. Porque, gente, de nada adianta o desbravador só copiar e colar o requisito na pasta para ganhar insígnia no final do ano. Ele precisa aprender, ele precisa entender o que ele está fazendo. E isso requer tempo e dedicação. Uma dica que eu dou: tente ser lúdico com as crianças. Se você não tem muito tempo para preparar material e tem dificuldade com isso, nós temos os nossos kits, que é esses aqui, olha só, de classes, e especialidades do Clube de Desbravadores, que lá tem vários recursos e jogos que vocês podem usar. Agora, se vocês gostam de pesquisar, de fazer coisas diferentes, vocês também podem olhar o requisito, pesquisar na internet, criar da cabeça de vocês ideias de jogos e recursos para fazer com as crianças a respeito, então, dos requisitos. Por exemplo, na classe de amigo, a criança ela tem que decorar, os 39 livros, o nome deles, do Antigo Testamento. E agora, você é instrutor da classe de amigo, precisa ensinar isso para as crianças. O que você pode fazer? Primeira dica, tem uma musiquinha,
que apresenta os 39 livros. Na verdade, as musiquinhas ela apresenta todos os livros da Bíblia, que a criança pode decorar. Você pode fazer um desafio com eles. Quem decorar a musiquinha, quem decorar todos os livros, vai ganhar uma caixa de bis na próxima reunião. E aí você manda o link e deixa eles, treinando em casa. Essa é uma dica. Mas aí, como que a gente pode ver se eles realmente decoraram, aprenderam, além de cantar? Porque você tem que aprender também as separações, né, do livro Pentateuco, Profeta Maior, Profeta Menor. Como que você pode explicar isso? Uma dica que eu dou, olha só, são esses livrinhos aqui que a gente tem nos nossos kits, né, de classes. Eles se encontram na classe de amigo. E aí, o que você vai fazer com eles? Cada cor, cada livrinho, o livro de Salmos que está, né, na seção de poesia. Temos também, olha só, Primeira Reis, que faz parte dos livros históricos. Então, cada cor, né, representa uma seção. E tem 39 livrinhos que você pode montar com as crianças para fazer a brincadeira. Como seria a brincadeira? Você pode separar os livrinhos, colocar todos eles assim numa caixa, em cima de um tapete, deixar para lá. E aí você coloca todas as crianças da classe de amigo para cá, nesse canto, e eles vão ter que correr. E aí você com cronômetro. E aí você vai, por exemplo, pedir: eu quero um livro do Pentateuco. Aí a criança vai ter que ir lá, encontrar o livrinho do Pentateuco, pegar o livrinho e mostrar para você. Se ela acertou, ela ganha um ponto. Outro jeito de brincar: você separa as crianças em 2 grupos. O grupo que conseguir arrumar os livros em ordem, certinho por seção, ganha uma caixa de bis, por exemplo, ou um sorvete, alguma coisa. E aí as crianças brincando, né, elas vão aprendendo e fixando o conteúdo. Porque, gente, o erro, ele é muito importante no processo de aprendizagem. Quando a criança, ela tá lá com os livrinhos na mão, organizando e conversando, porque é um trabalho em grupo, né? As crianças estão lá, Salmos vem antes de Provérbios ou vem depois? E elas vão pensando e vão refletindo. Nesse momento está acontecendo um processo de aprendizagem aqui no cérebro delas. E a fixação do conteúdo vai internalizar e elas vão aprender muito melhor e elas não vão esquecer depois. Então é necessário esses momentos. Aí depois que elas fizerem isso, né, de forma concreta, lá no chão, montando e brincando, o que você faz? Você pede para elas passarem agora tudo que elas aprenderam no relatório da pasta. Imagina só, é um requisito que demorou um pouco mais. Você vai levar os 40 minutos, com certeza, da sua classe só fazendo esse requisito. Mas a aprendizagem das crianças, vai ser muito melhor do que simplesmente você falar para elas: pega a Bíblia do Desbravador ou mostra uma imagem e manda elas separarem os livros, né, em cada sessão. Então, sempre que você for fazer um requisito, pense nisso. Pense em como as crianças vão aprender. Como será que vai ser melhor o requisito para elas aprenderem? Não deixe o momento da classe no seu clube ser um momento que a criança não quer ir, desanimado. Outra dica que eu dou, por exemplo, lá na classe de companheiro, tem lá, né, que você tem que aprender os dias da criação. E lá você tem que fazer um diário dos dias da criação e contar, né, por que aquilo é importante, cada coisa é importante para sua vida. Nesse dia, o que você pode fazer? Na classe de amigo também tem isso. Você pode pegar a amarelinha dos dias da criação. Muitas crianças hoje em dia, elas estão crescendo com celular, com computador, com TV, e elas não têm mais esse negócio de brincar, de se mexer. E você pode, relembrar com as crianças como é brincar de amarelinha. E aí elas vão brincando de amarelinha. E aí, assim, acertou lá no número 1. O que Deus fez no dia 1? Fez a separação do quê? Da luz e das trevas. No dia 2, olha só, o que tá aqui na imagem? Vai relembrando com eles a cada dia. E aí, depois brincou de amarelinha, eles vão passar para a pasta o relatório daquilo que aprenderam. E tente ser diferente. Por exemplo, no relatório que tem que fazer o diário da criação, geralmente as crianças ou colam imagens ou, na melhor das hipóteses, fazem desenho.
Mas uma outra coisa que você pode fazer, e olha só, eu cheguei a fazer no meu clube e as crianças amaram. Eles fizeram de massinha. Gente, eles amam massinha. Modelar desestressa. Foi um dia que a gente fez, tipo, 5 horas de classe. Então tinha que ser coisa lúdica, né? Pra aguentar o clube inteiro com 5 horas de classe, porque era um acampar dentro, né? Pra resolver as classes que estavam atrasadas. E aí, o que a gente fez? Entregou massinha para todos os desbravadores da classe de companheiro. Cada um fez um dia. E aí depois nós tiramos fotos e colamos, né, na pasta deles os dias de cada um. E foi muito legal, eles amaram a atividade. Desestressou, eles conversaram, usaram a criatividade. E massinha é uma coisa que não é tão cara, você pode fazer também a sua própria massinha em casa, mas vai tornar o momento de ensino-aprendizagem muito divertido e lúdico. Então, quando você estiver fazendo sua classe, pense em atividades assim, monte no seu planejamento atividades lúdicas. Como já disse, nós temos o nosso kit, mas você também pode pesquisar. Coloca lá no Pinterest, coloca lá no Google, recursos, ideias de atividades para Dia da Criação, ideia de atividades para os 10 mandamentos. Vocês vão achar diversos jogos, ideias que vocês podem fazer com os seus desbravadores. Então, torne esse momento um momento incrível para suas crianças, torne a aprendizagem lúdica. Agora, outro ponto muito importante: instrutor de especialidade. Já falei do instrutor de classe. Bom, então vamos relembrar agora os pontos que eu falei do instrutor de classe. Primeira coisa, ele faz parte do quê? Da diretoria do clube. Ele trabalha diretamente com quem? Com os diretores associados e os conselheiros. Terceiro ponto importante, o que é necessário fazer? O planejamento. Então, tem que fazer o planejamento da sua classe. Quarto ponto importante, você precisa ser lúdico. Então, procure atividades lúdicas para fazer com as suas crianças para tornar o momento da classe, né, divertido. Para finalizar, um outro ponto importante: tente aproveitar as atividades do clube para cumprir os requisitos da classe. Então, as especialidades, as atividades de acampamento, tente juntar todas para o momento do acampamento. As atividades de caminhada, junte todos com o momento de caminhada. Atividades da natureza, junte com momentos que você vai ter na natureza. Então, assim, tente aproveitar os momentos o mais possível e tente cumprir mais de um requisito ao mesmo tempo. Por exemplo, na classe de amigo, pede para você fazer uma encenação da história de Daniel que se recusou a comer a comida do rei. Nesse requisito tem a encenação que você vai fazer. Você pode aproveitar para fazer uma meditação no seu clube, usando esse requisito. Outra coisa legal, por exemplo, você pode falar, né, no seu clube para fazer uma brincadeira nos momentos de recreação que cumpra a parte prática da parte de nós da classe de amigo. Existem várias brincadeiras que dá para fazer, né, relacionado a nós e amarras, que aí vai estar cumprindo o requisito da classe de amigo. Então, tente aproveitar esses momentos para tornar todo o momento do clube de aprendizado, não apenas só o momento da classe. Quinto ponto importante, né? Lembre sempre de Deus. Peça ajuda para Deus, né? Coloque sua vida nas mãos de Deus, se entregue a Ele, faça o seu melhor. Se dedique, que Deus ele vai te capacitar, tá bom? Então, olha só, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mais alguma coisa, podem comentar aqui pra gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!